Você já soube da história sobre um dentista que se tornara um herói nacional? Não, ele não vestia jaleco nem luvas de borracha. Falemos do Joaquim José da Silva Xavier, melhor conhecido como Tiradentes, o homem que deixou o alicate nas mãos e pegou nas ideias revolucionárias. Lá no final do século XVIII, Brasil ainda era colônia do Portugal, e como toda boa colônia, a gente pagava imposto até para respirar. Minas Gerais, cheia de ouro, era mais ou menos um cofre aberto para a coroa lusitana. E aí, claro, isso não deixava os mineiros muito alegres. Foi aí que entrou em cena Tiradentes. Dentista por conta da folga, militar por ofício, marido a tempo integral, ele acreditava que era possível fazer melhor. Alguma coisa como: e se a gente fosse um país, hein? E aí começou a nascer a Inconfidência Mineira. Então tá, Tiradentes estava lá com muitas ideias na mente e sem um tostão no bolso. Ele, junto com um grupo de intelectuais, militares e senhorios, tomaram a resolução de conspirar contra a coroa lusitana. A ideia? Fazer Minas Gerais dar um até logo a Portugal e tornar uma república independente. O nome do movimento foi chique, Inconfidência Mineira, mas bem que cairia bem ser chamado Tamo de Saco Cheio. A turma se encontrava às escuras para planejar a revolta, discutir liberdade, tributos e como seria a nova bandeira. Que, aliás, foi lá que nasceu aquele clássico triângulo vermelho com o Libertas quae sera tamen. Traduzindo, liberdade ainda que tardia, poético, ligeiramente dramático. Agora, o plano não era exatamente a prova de fofoca. Um dos participantes resolveu abrir o bico em troca de perdão de dívidas. Resultado: a coroa portuguesa descobriu tudo antes da rebelião sair do papel. Portanto, foi um golpe que nem chegara a ser golpe. Um spoiler que desestruturava o final. Após a delação, melhor dizendo, a língua solta do Joaquim Silvério dos Reis, a figura menos popular da história mineira, a casa ruiu. A coroa portuguesa mandava prender a gentalha. Foi como uma operação lava-migalha, só que do século XVIII. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, onde mais ou menos tentava espalhar a ideia da revolução. Descobrindo que os companheiros tinham caído nos celas da polícia, ele não saiu correndo, não se escondeu. Ficou ali mesmo, como se diz: se for cair, vai cair de cara. Durante o julgamento, que durou quase 3 anos, sim, 3 anos, esse pessoal sabia como enrolar, a coroa precisava de um culpado exemplar, alguém para ser exibido como aviso. Viu o que acontece com quem tenta ser esperto? Adivinha quem sobrou? Ele mesmo, o dentista revolucionário. Enquanto outros inconfidentes ganharam o perdão real ou tiveram penas mais leves, Tiradentes foi condenado à morte, e não foi qualquer morte. Foi enforcado em praça pública no dia 21 de abril de 1692. Como se não bastasse, seu corpo foi esquartejado e espalhado por vários pontos de Minas Gerais. A cabeça foi exposta no centro de Vila Rica, atual Ouro Preto, para ninguém esquecer quem mandava. Mas olha só a ironia da história. O que era para ser um recado de medo virou símbolo de resistência. Tiradentes, que na época foi tratado como traidor, virou mártir da liberdade. A Inconfidência não foi um solo de Tiradentes, ele era só um dos integrantes da banda. Talvez o mais carismático ou o mais idealista, mas tinha uma galera com ele, intelectuais, militares, poetas e até padres, gente como Cláudio Manuel da Costa, um poeta conhecido, Tomás Antônio Gonzaga, outro poeta. Os inconfidentes gostavam de rima, e Padre Rolim, que dava mais sustância intelectual ao grupo. Tinha também Joaquim Silvério dos Reis, que inicialmente era do bonde, mas depois virou o Judas da história. O grupo era meio elitista, vale dizer. A maioria queria independência, sim, mas com seus privilégios intactos. Liberdade, mas nem tanto. Tiradentes era dos poucos que realmente parecia movido por um senso de justiça mais universal.
Enquanto uns falavam em revolução nos salões, ele andava pelas ruas, espalhando ideias e sonhando alto. Tiradentes ficou preso por quase 3 anos, 3 anos. Sem Netflix, sem banho de sol, sem nada. O cara teve muito tempo para refletir, e dizem que ele mudou bastante nesse período. Quando foi preso, era um sujeito comum, com barba feita, cabelos cortados, mas ao longo do tempo, deixou tudo crescer, virou quase um ermitão dentro da cadeia. Começou a adotar um discurso mais religioso, mais messiânico, parecia cada vez mais convencido de que morreria por uma causa maior. Essa transformação visual e espiritual é parte do que depois ajudou a moldar o Tiradentes mártir, que tanto encantou a República anos depois. Dá até para dizer que ele escreveu a própria lenda dentro da prisão, um roteiro de filme, só que real. No dia 21 de abril de 1792, a cidade do Rio de Janeiro amanheceu em clima de espetáculo. A execução de Tiradentes foi anunciada com antecedência e o povo compareceu em peso. Sim, era comum na época, tipo uma versão brutal dos eventos públicos. Tiradentes subiu ao patíbulo com calma, dizem que ele foi o único que não chorou. Fez discursos, falou sobre liberdade, reafirmou seus ideais. Foi enforcado ali na frente de todos, no Largo da Lampadosa, como uma mensagem direta da coroa. Mexeu com o império, vai pagar caro, mas o efeito foi meio reverso. Ao invés de medo, ficou a lembrança de um homem que morreu firme, sem negar o que acreditava. Em vez de apagarem seu nome, colocaram ele no mapa, literalmente. Quando o Brasil finalmente virou uma república, em 1889, os novos líderes estavam numa missão: criar uma identidade nacional, algo que fizesse o povo olhar para o passado e pensar: isso aqui é Brasil. Mas tinha um problema: a monarquia tinha monopolizado os heróis. A solução? Pegar figuras que antes foram tratadas como traidores e promovê-las a heróis. E quem era o nome perfeito para isso? Exatamente, Tiradentes. Ele foi reembalado como símbolo da República, não mais o dentista rebelde com ideias de mais e influência de menos, mas o primeiro grande patriota, o cara que já sonhava com um Brasil livre quando ninguém mais ousava falar disso em voz alta. Foi nesse momento que começaram a surgir estátuas, ruas com seu nome, livros escolares contando sua história e, claro, o feriado de 21 de abril. Tudo cuidadosamente montado para transformar um subversivo em santo laico. Hoje, Tiradentes vive numa espécie de limbo entre a reverência e o esquecimento conveniente. Você já deve ter visto alguma estátua imponente, geralmente de pedra, com aquele ar de profeta, barba, cabelos longos, olhar firme no horizonte. Uma imagem que mais parece o primo brasileiro de Jesus. Mas a verdade é que a gente fala mais dele no calendário do que nas conversas. O nome está por todo lado, de cidade histórica à estação de metrô, mas pouca gente sabe quem ele foi de verdade. Para muitos, Tiradentes é o patrono das folgas, e só. Nos últimos anos, ele até virou personagem de meme. Dentista que largou tudo pela liberdade. Tem potencial de virar protagonista de série ou até virar paródia de TikTok. E no fundo, isso só mostra como ele segue vivo na cultura, de um jeito meio torto, mas presente. Tiradentes morreu achando que tudo tinha dado errado. Seu movimento falhou, os amigos se afastaram e ele foi deixado sozinho para pagar a conta. Mas o que ele não sabia, e talvez tenha sonhado, é que, no fim, sua história venceria. Mesmo sendo usado e reinterpretado por diferentes regimes ao longo do tempo, o que ficou foi a imagem de um homem comum com coragem fora do comum. Um sujeito que, entre um dente e outro, decidiu tentar mudar o destino de um país. E no fim das contas, não é isso que faz um herói? Não vencer todas as batalhas, mas arriscar tudo por aquilo em que acredita. Por hoje é isso, galera. Até a próxima e comenta aí a sua opinião.